isso que você nunca deve ganhar presentes em lives. Essa influenciadora tava fazendo uma live pra vender cílios postiços. Só que na hora de colocar o cílio pra tentar vender ele, as pessoas começaram a doar o presente de óculos de sol, que tampava os olhos dela. E não dava mais pra ver os cílios. No começo ela achou engraçado, mas as pessoas não paravam. E não dava pra ver os olhos dela. E ela surtou. Ela até tentou bloquear esse presente, mas aí doava um outro que tampava o rosto. E só depois de bloquear todos os presentes, ela viu o tanto de dinheiro que tinha ganho. É por isso que você nunca deve ganhar presentes em lives. Essa influenciadora tava fazendo uma live pra vender cílios postiços. Só que na hora de colocar o cílio pra tentar vender ele, as pessoas começaram a doar o presente de óculos de sol, que tampava os olhos dela. E não dava mais pra ver os cílios. No começo ela achou engraçado, mas as pessoas não paravam. E não dava pra ver os olhos dela. E ela surtou. Ela até tentou bloquear esse presente, mas aí doava um outro que tampava o rosto. E só depois de bloquear todos os presentes, ela viu o tanto de dinheiro que tinha ganho. É por isso que você nunca deve mentir na escola. Esse menino ia viajar com a família e precisava de uma desculpa pra faltar às aulas sem reprovar. Ele então inventou que a sua avó tinha morrido e que ele precisava ir no funeral. E pra ser super convincente, ele chorou pra professora, dizendo que essa era a única avó que ele tinha e que agora ela tinha ido de vala. Deu certo. Ele viajou e voltou como se nada tivesse acontecido. Mas aí chegou o fim do ano e ele ia se formar no fundamental. E nessa formatura tava a família inteira dos alunos, incluindo a avó dele. No fim do evento, a professora foi conversar com a família toda e também com a sua avó. E quando elas se cumprimentaram, a professora ficou em choque, como se tivesse visto um fantasma, porque afinal ela achava que ela tava morta. Ele mudou de escola no ano seguinte. É por isso que você nunca deve mentir na escola. Esse menino ia viajar com a família e precisava de uma desculpa pra faltar às aulas sem reprovar. Ele então inventou que a sua avó tinha morrido e que ele precisava ir no funeral. E pra ser super convincente, ele chorou pra professora, dizendo que essa era a única avó que ele tinha e que agora ela tinha ido de vala. Deu certo. Ele viajou e voltou como se nada tivesse acontecido. Mas aí chegou o fim do ano e ele ia se formar no fundamental. E nessa formatura tava a família inteira dos alunos, incluindo a avó dele. No fim do evento, a professora foi conversar com a família toda e também com a sua avó. E quando elas se cumprimentaram, a professora ficou em choque, como se tivesse visto um fantasma, porque afinal ela achava que ela tava morta. Ele mudou de escola no ano seguinte. Avisaram pra esse cara não encostar no vidro, porque isso seria muito perigoso. Só que as pessoas são muito curiosas, porque aos poucos ele começou a encostar e bater no vidro, mesmo vendo que de vez em quando apareciam tubarões. Só que ele não sabia que isso na verdade era uma tela feita pra ensinar uma lição pra pessoas como ele. Qual o anúncio mais longo do YouTube? Ele tem 5 horas e 6 minutos e é impulável. Ele é uma gameplay de Garten of Banban, feita por um youtuber chamado Sambucha, que fez isso pra trollar todo mundo. O YouTube disse que anúncios com mais de 60 segundos não podem ser impuláveis e que quando isso aparece é um bug, mas algumas pessoas infelizmente receberam ele. Imagina aparecer isso quando você vai ver um vídeo de 10 segundos. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles.
Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Esse é o bebê mais sortudo do mundo, porque nasceu em 4 países ao mesmo tempo. A sua mãe tava num avião indo pra Nova York e deu à luz quando ele tava voando exatamente entre a Inglaterra e a Irlanda. Então ele recebe qual cidadania? As duas. Mas quando ele chegou nos Estados Unidos, ganhou sua certidão de nascimento e também virou cidadão de lá. Só que o avião era da Arábia Saudita. E quando eles descobriram isso, também deram cidadania pra ele. Os gringos estão acusando o Brasil de não respeitar outras culturas por causa de coisas como essa: Strogomaki, lasanha de Oreo, pior que eu fiquei com vontade, panetone de sushi ou pizza de sushi, pra ofender italianos e japoneses. Cachorro quente também, taco, mas de Nutella, pastel com açaí. Pizza também. Azeitona do amor. Os gringos estão acusando o Brasil de não respeitar outras culturas por causa de coisas como essa: Strogomaki, lasanha de Oreo, pior que eu fiquei com vontade, panetone de sushi ou pizza de sushi, pra ofender italianos e japoneses. Cachorro quente também, taco, mas de Nutella, pastel com açaí. Pizza também. Azeitona do amor. Os gringos estão acusando o Brasil de não respeitar outras culturas por causa de coisas como essa: Strogomaki, lasanha de Oreo, pior que eu fiquei com vontade, panetone de sushi ou pizza de sushi, pra ofender italianos e japoneses. Cachorro quente também, taco, mas de Nutella, pastel com açaí. Pizza também. Azeitona do amor. Esse é o jeito mais assustador de fazer bungee jump. Eles cortam a corda que te segura bem devagarzinho, pra você ver ela rasgando aos pouquinhos. Se pular de bungee jump normal já dá ansiedade, imagina desse jeito. Nem fude... Esse cachorro pintou um quadro. Ele primeiro pega o pincel com a boca e pinta o fundo, sem nenhuma falha, de azul. Depois pega a tinta verde e desenha as linhas perfeitas pra fazer o cabo e folha de uma flor. Com o amarelo faz um círculo quase perfeito e depois adiciona o miolo. Ele ainda tem a audácia de pegar outro tom de verde pra fazer os detalhes do cabinho. Sim, fomos humilhados por um cachorro. Esse é o carro mais fino do mundo. Ele tem só 50 centímetros de largura, mas é incrivelmente estável. Dá pra fazer curva tranquilamente e pra estacionar é muito mais fácil do que qualquer outro carro, porque ele cabe em qualquer lugar. Ele usa motor de lambreta, mas tem várias partes do carro original. O lado ruim é que não dá pra dirigir de janela fechada, porque não cabe. Mãe, compra um Fiat Uno. A gente já tem Fiat Uno em casa, o Fiat Uno. Esse é o carro mais fino do mundo. Ele tem só 50 centímetros de largura, mas é incrivelmente estável. Dá pra fazer curva tranquilamente e pra estacionar é muito mais fácil do que qualquer outro carro, porque ele cabe em qualquer lugar. Ele usa motor de lambreta, mas tem várias partes do carro original. O lado ruim é que não dá pra dirigir de janela fechada, porque não cabe. Mãe, compra um Fiat Uno. A gente já tem Fiat Uno em casa, o Fiat Uno. Esse é o carro mais fino do mundo. Ele tem só 50 centímetros de largura, mas é incrivelmente estável. Dá pra fazer curva tranquilamente e pra estacionar é muito mais fácil do que qualquer outro carro, porque ele cabe em qualquer lugar. Ele usa motor de lambreta, mas tem várias partes do carro original. O lado ruim é que não dá pra dirigir de janela fechada, porque não cabe. Mãe, compra um Fiat Uno. A gente já tem Fiat Uno em casa, o Fiat Uno. Um homem chamado Joel Burger e uma mulher chamada Ashley King iam se casar. E como os sobrenomes formavam Burger King, tiraram várias fotos no restaurante quando noivaram. Só que o BK descobriu isso e resolveu pagar pelo casamento todo. A cerimônia foi temática do Burger King e eles serviram só lanche e batata frita, com Burger King escrito em tudo que era possível, pra representar a empresa e o casal. Quanto durou o casamento mais curto do mundo? 3 minutos. Assim que eles assinaram o papel, a noiva tropeçou e caiu. O noivo riu e chamou ela de burra. E ela não gostou nada. Deu meia volta, entrou no cartório e pediu divórcio. E 3 minutos depois, eles oficialmente se separaram. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível.
indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Em 2016, a polícia postou essa foto de um criminoso procurado, que seria preso por dirigir bêbado e participar de um incêndio. A ideia é que alguém visse a publicação e desse informações sobre o criminoso. Mas eles não imaginavam que o próprio criminoso iria ver o post e ia ficar ofendido, porque a foto que eles escolheram era feia demais. Além de ver o post, ele comentou dizendo: "Toma aqui uma foto melhor, essa aí tá terrível." Uma foto dele mesmo. Eles então postaram as duas fotos dele e ele foi preso.